A China destruiu o Brasil. Claro que isso é um modo de dizer, né? Uma brincadeira até. Não foi a China que destruiu o Brasil, foi o Brasil que se autodestruiu, né? Na medida em que o Brasil seguiu políticas erradas, equivocadas, né? Especialmente agora, olhando para trás, né? Quando a gente compara as políticas brasileiras, políticas públicas e de Estado do Brasil, seguidas desde o final dos 80, especialmente a partir dos 90, foram muito ruins, né? Muito erradas, por assim dizer, quando a gente compara com a China, né? Então é um pouco aquilo que a gente fala, né? Eu e o Elias, né? Tudo que a China acertou, né? O Brasil errou, né? Então o Brasil é uma espécie de caso oposto da China. Então vamos desenvolver um pouco nessa aula essas duas trajetórias, né? A trajetória de sucesso da China e a trajetória de fracasso do Brasil, né? Sempre lembrando que a gente tenta nesse curso fazer essa perspectiva comparada, né? Pelo menos eu, principalmente, gosto muito de comparar a China com o Brasil para ver no passo a passo onde eles acertaram e onde a gente errou e, obviamente, pensando para o futuro o que a gente poderia fazer, o que a gente deveria fazer, eventualmente copiando ou emulando as políticas da China para tentar reverter essa trajetória nossa que está muito, muito ruim, né? De maneira bem resumida, eu diria que a China seguiu no caminho da industrialização, um pouco na linha do que o Elias vem contando para a gente, até mesmo dos anos 70, né, em que havia já uma industrialização relevante na China, né? E acho que a grande diferença do Brasil para a China é que a China conseguiu seguir na trajetória de industrialização dela, uma industrialização cada vez mais potente, cada vez mais poderosa e se abrindo para o mundo no sentido de conquistar os mercados mundiais, né? E acho que a China praticamente completou esse passo de sofisticação produtiva que tem na via da industrialização, como diria o Freud sobre os sonhos, né? The Royal Road to the Unconscious, né? A estrada real para o desenvolvimento econômico é a industrialização, né? E o Brasil sucumbiu, o Brasil chegou ali nos 80 até um nível de industrialização importante, de domínio tecnológico importante, de capacidades produtivas importantes, né? O Brasil conseguia fazer carro, indústria doméstica, a Gurgel, podemos falar bastante sobre a Gurgel, mas ela tinha problemas, mas o fato é que a gente tinha conseguido desenvolver uma indústria doméstica para fazer carros já nos 80 e várias outras, né? Miura, várias empresas, né, que acabaram sucumbindo. Né? É a mesma coisa quando a gente compara com a Hyundai da Coreia, parece que a Hyundai nasceu maravilhosa. A Hyundai também era uma porcaria, né? Caía pedaço do carro, a tinta perdia a cor rapidamente, a porta não fechava direito, era torta, né? Então, o Brasil avançou nesse processo de aprendizagem, né? Que, como eu gosto de dizer, a industrialização no fundo é um processo de aprendizagem produtiva, né? Ele avançou mais até os 80, depois dos 90, com a abertura comercial. A nossa abertura foi feita de maneira burra, né, com um câmbio sobrevalorizado. Vamos explorar isso bastante também nas aulas da macroeconomia chinesa. Né? Então a gente fez um corte violento de tarifas e, obviamente, que a gente precisava cortar um pouco as tarifas brasileiras eram excessivas, mas a gente fez um corte brutal de 85% de tarifa média para 15%, com sobre desculpe, com sobrevalorização cambial. Isso acabou meio que dizimando a nossa indústria ali nos 90, ao contrário do que fez a China. A China continuou promovendo as suas indústrias, né? Continuou promovendo a industrialização dela. Eu acho que a China é um caso talvez mais notável de avanço de industrialização em termos de escala, né? De pessoas empregadas. Hoje, já disse, né? A China tem mais de 120 130 milhões de pessoas trabalhando na indústria mesmo, né? E aí digo indústria low tech, medium tech e agora high tech, né? Praticamente o total de empregos da China hoje deve estar na casa de 550, 600 milhões de empregos, né, de pessoas trabalhando, das quais 15% praticamente está empregado na indústria, na manufatura. Né? Por isso que a história de sucesso da China também é uma história de sucesso de industrialização, né? E de industrialização continuada que foi sabendo e conseguindo responder aos desafios dos anos 90, 2000, até agora 2020, com o Estado chinês pensando nisso de maneira muito estratégica, né? Muito planejada, como gosta de dizer o Elias, né? Então, sempre ajudando as indústrias, as empresas chinesas, né? Pega o contraste com o Brasil. A Gurgel, quando estava avançando, teve problemas com os competidores porque o governo rapidamente estendeu o subsídio de IPI para carros de baixa cilindrada que a Gurgel conseguiu
um subsídio ali para nascer, e aí o governo rapidamente estendeu isso para as outras multinacionais. As multinacionais começaram a boicotar a Gurgel, porque diziam para os fornecedores que peças de carros que eram desenhados pelas multinacionais e que a Gurgel usava não poderiam mais ser fornecidas para a Gurgel. Então as multinacionais meio que asfixiaram a Gurgel aqui no Brasil, enquanto que na China o Estado chinês sempre usou o poder dele de alavancagem para proteger e ajudar as empresas chinesas a se desenvolverem e irem para o mundo. Também não é o Estado bonzinho de que protege, tipo aquele filho mimado que você protege até os 30 anos. Não é isso. O Estado chinês, ele, como diz o Elias, né, ele fabricou fabricantes. Né? Então ele soube estimular, proteger e estimular as empresas chinesas, inclusive em carros, né, para elas conquistarem o mundo, como já conquistam hoje, com carros elétricos. Né? Por exemplo, a BMW decidiu instalar a planta dela de carros elétricos na China, não porque a mão de obra é barata, mas porque já existe uma tecnologia produtiva lá de baterias e domínio das capacidades de produzir carros elétricos que justifica muito mais para a BMW produzir carro elétrico na China do que na Alemanha, por exemplo. Então, a China foi capaz de construir essa infraestrutura tecnológica para ajudar empresas, e ela ajudou muito as domésticas, né? A gente vai falar mais sobre as indústrias automotivas, né, e que produzem carros na China, mas o fato é que o Estado chinês sempre ajudou a indústria, né, sempre promoveu a indústria, inclusive na subida da escada tecnológica. Né? Então a China começou, obviamente, com indústrias low-tech, né, de fazer coisas baratas, sapato, aquela ideia de terceirização de indústrias que os Estados Unidos e que o Ocidente foi produzindo, camiseta, toalha, pijama, sapato, aquelas coisas simplistas, né? E depois ela foi aprendendo. Então a industrialização ela sempre começa a partir de manufatura de low-tech, né, de produtos de baixo conteúdo tecnológico. Né? Esse é o caminho natural da escada tecnológica. Então a China começou com isso, foi aprendendo, foi avançando para as indústrias medium tech, de conteúdo intermediário, e já conseguiu chegar no high-tech. Então ela meio que concluiu esse processo de industrialização rumo à sofisticação produtiva, e o último passo, que é o suprassumo, que são os serviços empresariais sofisticados e tecnológicos, né? Google da vida. E a própria China já avançou muito, né? com os Alibabás, o WeChat, né? Todas essas empresas de potência de serviços tecnológicos também na China. Né? E nessa última etapa de industrialização high-tech, né? Que a gente vai ver muito ainda nas próximas aulas, o Estado chinês teve um papel fundamental de articular as universidades, os centros de pesquisa, a política de ciência e tecnologia para ajudar a turbinar as empresas chinesas que, por sua vez, estão conquistando o mundo. De novo, a gente fala muito nesse curso da Huawei, né? Até agora eu não sei como fala, e da capacidade dela de produzir equipamentos 5G. Né? Então, isso é um exemplo maravilhoso desse avanço tecnológico chinês e desse caminhar bem sucedido na escada da industrialização e na escala da sofisticação produtiva, né? No sentido de subir o degrau low-tech para o medium-tech, para o high-tech e eventualmente chegar nos serviços sofisticados. Um pouco a Índia vem fazendo isso. Acho que a Índia também não é escopo aqui do nosso curso, mas a Índia é um belo exemplo também de atuação estratégica, né, de inserção ativa na globalização, de modo a construir, ajudar as empresas da Índia a construírem essas capacidades tecnológicas, né? Lembra que a Tata Motors, que era a antiga Telco, que era uma empresa que fazia implementos ferroviários, né? Tem muita ferrovia na Índia como herança do governo, até da colonização britânica, né? Mas era uma empresa de implementos ferroviários, trabalhava muito com ferrovias e foi avançando e comprou a Jaguar Land Rover, imagina? Eu até brinco que foi a vingança dos indianos. Eles compraram a empresa símbolo, uma das empresas símbolo, né, do Reino Unido, que é a Jaguar, né? Então os indianos foram lá e compraram a Jaguar só de raiva, né? Então tá aí um outro belo exemplo. O Brasil não, o Brasil ele meio que sucumbiu na abertura dos 90, a nossa indústria. A gente conseguia fazer computadores, a lei de informática teve problemas, mas a gente criou um ecossistema de produção de eletroeletrônicos e computadores minimamente ali, meio tosco. A gente fazia cilindros de mergulho, a gente fazia canhões, né? A Engesa fez canhões que eram um canhão que era o melhor que aquele J.J. Abrams da vida, não me lembro o nome, mas ele conseguia fazer mirar o canhão com o tanque em movimento, né? Uma coisa fantástica para os anos 80. Os tanques americanos não conseguiam fazer isso, né? E claro que depois os Estados Unidos massacrou
porque o Brasil estava ganhando a competição desses tanques para fornecer para o Oriente Médio. Né? Não estou defendendo que a gente produza armas de guerra, não é isso. Só estou mostrando que o desenvolvimento tecnológico que o Brasil atingiu nos 80 e depois perdeu. Né? Então, depois por questões geopolíticas, os Estados Unidos, e aliás, esse é um grande drama nosso, né? O Elias explora muito melhor do que eu isso no curso, né? O grande drama nosso é o tio Sam ali do lado, com o porrete dele que atrapalha um pouco a gente. Né? Então, a gente acabou, enfim, perdendo essas concorrências e a Engesa acabou capotando também, se endividou, quebrou. O espólio tecnológico da Engesa foi parar, por incrível que pareça, com a Embraer, né? Muita tecnologia, muita capacidade produtiva que a gente tinha na Engesa. Né? Então são exemplos, né, são exemplos de avanços tecnológicos que a gente vinha conseguindo fazer. O Collor brincava que a gente tinha carroças, e é verdade que nossos carros eram carroças, mas a gente poderia ter sofisticado. Eventualmente a Gurgel poderia ter virado uma Hyundai, né? Na China aconteceu isso. A Great Wall Motors, que era uma companhia ridícula de fazer carros, né? Great Wall, imagina, chama a Muralha da China Carros, né? Começou como uma companhia ridícula, hoje é uma potência. Ela já está no mercado europeu fazendo uns baita carros, SUVs, super high-tech, né? Great Wall Motors. Então a China conseguiu, o Brasil não conseguiu, né? O Brasil foi. Lembra que a gente conseguiu, a gente fez um carro de Fórmula 1 da Copersucar que o Emerson Fittipaldi dirigia, com fornecedores domésticos. Imagina, tudo bem que a gente importava o motor e o pneu, mas a gente conseguiu fazer um carro brasileiro de Fórmula 1 para competir, né? Então são exemplos. Os Tucanos da Embraer são exemplos de capacidade tecnológica que a gente tinha nos 80 e que sucumbiram, né, nos 90. Com a abertura muito violenta que a gente fez aqui, com sobrevalorização cambial, especialmente na era FHC, a nossa indústria perdeu muito espaço, ela começou a regredir, né? Houve uma regressão da complexidade produtiva, da sofisticação produtiva da economia brasileira, e ali começa o nosso processo de desindustrialização, né? Eu acho que a gente fez até uma abertura meio parecida com a Rússia, né? Muito agressiva, não pensada, não estratégica e de maneira passiva, né? Um pouco naquela ideia de acreditar que o comércio mundial é um amigo secreto, né? Que você leva o seu presentinho, ganha seu presentinho, e você se especializa nas suas vantagens comparativas e você vai se desenvolver. Não, longe disso. Na verdade, você precisa construir vantagens comparativas em setores high-tech sofisticados, e depois que você já tem esse domínio tecnológico, aí sim a sua vantagem comparativa começa a jogar a seu favor, porque aí você tem, como diz um amigo meu, o brilhante economista Eric Heiner, né? Quando você é rico, a sua vantagem comparativa é em ser rico, né? Você continua sendo rico, porque você produz os bens da fronteira tecnológica, os bens high-tech, indústria high-tech, serviços sofisticados, né? E quando você é pobre, a sua vantagem comparativa te faz o quê? Se especializar em ser pobre, porque você fica produzindo aqueles produtos da África, né? De África, né? Que é basicamente minério de cobre, minério de ferro, agricultura simplista, né? Todos os países que só produzem mineração e agro são pobres, né? Todos os países que produzem mineração, agro e indústria e manufatura, medium tech, high tech, serviços sofisticados são ricos, né? Essa é a grande diferença. É evidente que a Alemanha, França, Bélgica são mineradores importantes. Pensa na agricultura francesa, na agricultura da Espanha, poderosíssima, só que poderosíssima articulada e aliada a uma manufatura medium tech e high tech, né? Não como se imagina no Brasil, que a gente vai ficar rico sendo o celeiro do mundo, plantando soja e vendendo minério de ferro. Não, só isso é insuficiente. Aí está o erro do Brasil, né? O erro do Brasil foi ter perdido o caminho da industrialização, achando que a vocação agrária, agrícola e a especialização em mineração seria suficiente, né? Não existe caminho de desenvolvimento econômico sem indústria, sem sofisticação produtiva, né? Até a Austrália, que todo mundo fala, a Austrália teve um processo de industrialização gigantesco. O PIB da Austrália foi a mais de 20% a parte da indústria, né? Ainda hoje, a indústria na Austrália é top 20, né? Eles produzem 80, 90 bilhões de dólares por ano de produção industrial, né? Então é um equívoco. Tem muita gente no Brasil ainda que acredita que é possível se desenvolver sem indústria, né? Então, o grande equívoco do Brasil foi perder o caminho da industrialização, né? Principalmente graças a políticas públicas equivocadas, a uma macroeconomia errada, né? O Bresser chama muita atenção, o Bresser Pereira chama muita atenção na ideia dele do novo desenvolvimentismo, que eu sou fã e filho, né? Chama muita atenção para o problema da administração macroeconômica errada, do câmbio sobrevalorizado, né? Que foi o contrário do que a China fez. A China sempre fez o câmbio super competitivo, super agressivo, né? Que a gente pode até chamar de dumping cambial, e em outras aulas a gente vai explorar isso em mais detalhe. Então o Brasil abriu de uma vez, sobrevalorizou o câmbio
e achou que não precisava de indústria, né? Tem várias passagens clássicas do Gustavo Franco e do Malan nos 90 falando, né, indústria é besteira, não vamos fazer indústria aqui no Brasil, né? O Malan dizia, Pedro Malan, ministro da Economia da FHC, dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial. O Gustavo Franco achava que o Brasil não precisava ter indústrias, né? Então, isso dá uma comparação clara para a gente da cabeça dos policymakers na China e da cabeça dos policymakers no Brasil. Então, na China, eles queriam se industrializar a todo custo e queriam avançar na sofisticação produtiva via indústria, via câmbio competitivo, via transferência tecnológica, forçando transferência de tecnologia dos estrangeiros, das multinacionais para as empresas domésticas. Eles criaram campeões internacionais, né, com essa transferência tecnológica. Claro que muitos chineses quebraram, muitos foram incompetentes, muitas empresas não conseguiram avançar, mas outras conseguiram e se tornaram, sim, campeões mundiais, né, da tecnologia e cada vez se tornam mais, né? Então, a China prosperou na industrialização rumo à sofisticação e domínio tecnológico de core, de capacidades difíceis, né? Não respeitou patentes, enfim, isso é uma longa discussão que a gente aborda em outras aulas, mas esse foi o caminho de sucesso. E o Brasil sucumbiu no processo de industrialização, então ele perdeu mão da industrialização dele, ele chegou no meio do caminho, né, que a gente vai tratar em outra aula, no que os economistas chamam de a armadilha da renda média, né? O Brasil ficou preso na armadilha da renda média, que é aquela situação em que você avança até uma renda per capita de 10, 12 mil, 8, 12 mil dólares, mas que está ligada à sua capacidade de fazer indústria low-tech, né? Industrialização ainda de baixo conteúdo tecnológico, e claro, agro e commodities, que é um pacote importante dessa chegada até a renda média, aí separa, né? Então, a América Latina como um todo parou, ficou presa na armadilha da renda média, a África mal conseguiu chegar na renda média, e na China, eu me lembro de conversas com o Otaviano Canuto, por exemplo, ele dizia que, e ele muito tempo em Washington convivendo com as autoridades chinesas, né? E ele me contava que o maior medo dos chineses era ficar preso na armadilha da renda média, porque eles estudaram todos esses processos. Aliás, eles vinham para o Brasil, conversavam com brasileiros, pesquisavam, porque o Brasil era o grande caso de sucesso, né? Talvez junto com o Japão, no período que vai dos 50 até os 80, o Brasil estava entre os 3 países que mais cresciam no mundo. Então vinham delegações chinesas para o Brasil para aprender, estudar, né, conhecer Itaipu. Putz, como é que vocês fizeram Itaipu? O projeto de industrialização brasileiro com baita sucesso, né? Então o Beluso também conta essa história, né? As delegações chinesas vinham aqui aprender com a gente, eles queriam descobrir qual era o segredo do Brasil, né? E agora estamos nós aqui tentando descobrir o segredo da China, né? E aí, não sei quem me contou essa história, que estava conversando com uma delegação chinesa, e aí eles falaram, pô, mas o que vocês fizeram na China para ter tanto sucesso e tal? Eles falaram, não, a gente aplicou o que vocês estavam fazendo aqui nos 70, né? A gente simplesmente aplicou ideias brasileiras, né? Também ideias brasileiras na China, né? Lembra que em 1980 a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial somada da China e da Coreia do Sul, somada, tá? O nosso parque industrial era mais potente do que China e Coreia do Sul somado, né? A gente exportava 20 bilhões de dólares, eu não me canso de repetir esse dado, enquanto que Coreia do Sul e China exportavam 18 bilhões de dólares em 1980. Hoje a China exporta mais de 2 trilhões, Coreia quase 700 bilhões e o Brasil apenas 220, 230 bilhões de commodities, né? De commodities, e aí a gente chega no segundo bloco dessa aula, que é a parte de especialização produtiva em commodities, né? E eu já vou dizer por que então a China matou o Brasil com 2 golpes fatais, né? A parte de commodities, que sempre foi a vantagem comparativa do Brasil, no limite é um caso de doença holandesa. O que é doença holandesa? Esse é um termo que os economistas inventaram, na verdade foi a revista The Economist que inventou no final dos 70 para descrever o que aconteceu com a Holanda quando ela descobriu uma reserva gigantesca de gás e petróleo no campo de Groningen, né? O campo de Groningen produz praticamente 10% do gás de toda a Europa, né? Acho que se explodir aquilo ali, explode a Europa inteira, né? De tão gigante que é o campo. E começou a se observar um fenômeno esquisito na Holanda, porque o gás e o petróleo exportado ali da região começou a apreciar a moeda, que acho que era o florim, não me lembro na época qual era a moeda holandesa, mas começou a apreciar, sobrevalorizar o câmbio da Holanda e atrapalhar o setor manufatureiro holandês. E ao observar isso e tratar disso daí, a revista The Economist cunhou esse termo, doença holandesa, e depois virou uma agenda de pesquisa grande no Banco Mundial. Vários e vários pesquisadores, trabalhos feitos nos anos 80, principalmente sobre países africanos, né?
com o choque do petróleo, que os países ricos em petróleo começaram a sofrer doença holandesa, porque o aumento do preço do petróleo sobrevalorizou a moeda desse país e atrapalhou, inclusive, o setor agro, né? Manufatura quentinha e setor agro. Tem vários casos de... A Nigéria é um belo exemplo de país que meio que sucumbiu, teve sua agricultura toda detonada ali nos 80 por conta da sobrevalorização cambial, também graças ao choque do petróleo. Lembra que o choque do petróleo deixou a América Latina pobre e deixou os produtores de petróleo ricos, né? Foi uma transferência de renda no mundo muito importante. Então o Brasil ele começa a sofrer em paralelo, né, nos 90, essa doença holandesa, porque na medida em que nosso câmbio sobrevaloriza e as tarifas são violentamente cortadas, vejam, eu não quero defender com isso um protecionismo eterno e infinito que faz com que nossas empresas fiquem ineficientes a vida toda. Não é isso. Eu acho que a proteção é um pouco a ideia da indústria infante. Você protege até determinado momento, põe metas, põe contrapartidas tecnológicas, contrapartidas de exportação, como fez a Ásia, e o país vai ter que se virar, a empresa vai ter que se virar. Não é para ficar sustentando a indústria moribunda, tá? Mas o fato é que quando a gente cortou tarifas, o Brasil voltou a se especializar na vantagem comparativa natural dele, né? Com a sobrevalorização cambial e com o corte de tarifas, só o agro e a mineração conseguiram sobreviver e prosperaram, né? Só que voltamos no que eu falei há pouco, só agro e mineração não é suficiente para levar um país ao desenvolvimento econômico. Então a gente começou a ficar com uma cara de país de doença holandesa, né? Que o Bresser destaca muito isso com razão, né? Países que só conseguem produzir commodities e agro, e isso atrapalha o setor industrial, especialmente pela via da sobrevalorização do câmbio, né? E o Brasil, em vez de seguir a rota da sofisticação produtiva, da industrialização até o último estágio, e claro que o último estágio é o mais difícil, né, das manufaturas high-tech e dos serviços empresariais, né? Mas em vez do Brasil seguir essa rota, ele parou, caiu num buraco industrial, começou a se desindustrializar e começou a se especializar novamente na vantagem comparativa natural dele, que é a vantagem comparativa natural de ser africano, né? De produzir commodities e agro. Aliás, justiça seja feita, a África hoje se industrializa de maneira mais rápida que o próprio Brasil e a América Latina. Bobear, a África vai passar ainda a América Latina por conta do processo de industrialização acelerado que a gente tem visto lá em alguns países, acho que até na própria Nigéria, tá? Então, quais são os dois golpes que a China desferiu contra o Brasil? O primeiro golpe foi importar muita commodity e agro brasileiro. O grande consumidor hoje da soja brasileira e do minério de ferro é a China. Então, a nossa pauta de exportação, a China representava nos anos 90, início dos 90, 2% da pauta. Hoje ela representa 20% da pauta de exportação brasileira. Vou deixar todos os dados aqui. Basicamente por conta de minério de ferro e de soja, né? Eles são os grandes compradores de minério de ferro brasileiro e de soja, e claro, isso é bom, não é ruim. A gente tem muito dólar, sei lá, a gente recebe 40, 50 bilhões de dólares por ano da China de divisas por conta disso, mas o ponto é que a China nos ajudou, nos forçou nessa especialização de produção de agro e de commodities, né? Então esse foi o primeiro golpe. Então, ao invés da China, vamos dizer assim, estimular a nossa industrialização, né? Que isso não tem nada a ver com ela, estou fazendo só essa brincadeira dos dois golpes, né? Ela acabou nos forçando a essa especialização em agro, né? Em soja e mineração, né? É claro que assim, o Brasil seguia na rota dele, na tentativa de desenvolvimento econômico dele, e a China na dela. Em algum momento do tempo essas rotas se entrecruzaram. E aí foi o momento em que esses dois golpes foram desferidos sem querer, né? Porque quando essas duas trajetórias se entrecruzaram, o Brasil virou o grande fornecedor de matérias-primas para a China, né? E a China a grande consumidora. Esse foi o primeiro golpe. E o segundo golpe, a indústria brasileira que vinha prosperando sucumbiu perante, inclusive, a indústria chinesa, porque a indústria chinesa começou a desbancar a indústria brasileira no próprio território brasileiro, começou a ocupar o nosso território, né? Lembra da onda da invasão de produtos chineses que a gente sofre aqui, não só aqui, mas no mundo todo, né? Com a coisa do dumping cambial, câmbio muito agressivo, escalas produtivas sem precedentes na China, e ajuda do Estado, né, turbinando as empresas com subsídios, com fundos públicos e etc., a China conseguiu ter um avanço industrial notável no mundo. Então ela desbancou a indústria brasileira, foi desbancando a indústria brasileira aos poucos aqui no mercado interno brasileiro. Basta conversar com qualquer empresário industrial no Brasil, ele vai te contar essa história de como veio um chinês e roubou o mercado dele, acabou matando ele ou
transformou ele num maquilador, num mero importador de coisas fabricadas na China, né? Por exemplo, eu tinha um aluno que essas histórias, assim, eu dou aulas há mais, sei lá, 20 anos, né? E eu sempre converso com os alunos sobre essas histórias, né? Então, aliás, qualquer relato ou qualquer coisa, escreva aqui nessa aula também, se você tiver coisas para compartilhar nesse sentido, é muito legal porque enriquece aqui a nossa aula e o nosso ambiente de discussão, né? Um aluno me contando que o pai tinha uma fábrica de fazer esteiras das malas no aeroporto, né? Aquela esteira, quando você chega do avião, tem uma esteira onde você pega a sua mala, né? Então ele fazia, ele era um empresário super competente, industrial brasileiro, fazia todas essas esteiras para os aeroportos brasileiros. E aí, a certa altura do campeonato, a China entrou nesse mercado, destronou o cara e a empresa dele praticamente quebrou, ele virou um importador de peças, de peças e desses componentes da China, né? E aí só é um exemplo, mas como esse, eu poderia dar milhares e milhares e milhares de exemplos. Então, a China desbancou, foi desbancando a nossa indústria aqui no mercado interno e também no mercado externo, porque muitos mercados em que o Brasil engatinhava já e tinha, vamos dizer assim, algumas capacidades, o Brasil já exportava para o Oriente Médio, exportava para países africanos, estou falando de bens industriais, tá? Exportava, lembra do tanque, né, que a gente ia colocar no Oriente Médio, carros, ainda que de multinacionais, mas também na África, na América Central, na América Latina, né? Um outro amigo meu era fornecedor de autopeças. Ele vendia autopeças produzidas no Brasil para países latino-americanos também. Me contou a história que quebrou porque justamente a China dominou esse mercado de autopeças também na América Latina, né? Então, a China não só desbancou a indústria brasileira dentro do território brasileiro, como no resto do mundo, né? Na América Central, na América Latina como um todo, na África, no Oriente Médio, que eram mercados que o Brasil ainda conseguia, mal ou bem, conquistar, né? Ele estava caminhando. Lembra que nos 80, nos 90 a gente ainda estava caminhando nisso, né? Então a China desbancou a nossa indústria domesticamente, desbancou a nossa indústria no mercado mundial e nos forçou a uma especialização ainda mais intensa, ainda mais violenta em commodities e bens agro, né? Então esses foram os dois golpes fatais que a China desferiu contra o Brasil, contribuindo para a nossa especialização em produtos agro e de mineração e desbancando a nossa indústria no mercado interno e no mercado mundial. Então, e de novo, a nossa história se entrecruzou, né, porque o Brasil tem vantagem comparativa muito violenta nesses produtos, açúcar também, né? Açúcar é grande, a China é grande compradora do açúcar brasileiro, se entrecruzou por essas características econômicas e isso acabou agravando, né, vamos dizer assim, ou atrapalhando a nossa história, né, a nossa tentativa de progredir e de passar por um processo de desenvolvimento econômico de verdade, de industrialização completa, né, por assim dizer, e a China foi embora, né? A China hoje já está ali na fronteira brigando cabeça a cabeça em vários produtos, e de novo volto a citar o 5G e a Huawei, que é o belo exemplo de domínio tecnológico chinês e de conquista tecnológica chinesa, tá? Então é nesse sentido, né? Claro que é uma brincadeira dizer que a China matou o Brasil com 2 golpes, porque foram erros, né, de estratégia brasileira e acertos de estratégia chinesa, dos governos, das políticas públicas e do Estado chinês, né, e os erros do Estado e do governo brasileiro que produziram essa situação. E não foi então a China que quis vir matar o Brasil, nada disso. A China estava fazendo lá a trajetória dela e fazendo os acertos dela e o Brasil fazendo os erros dele, né? E ao longo do tempo e ao longo da história foi isso que a gente observou e que, enfim, esse é um tema que está presente no curso todo e que a gente vai voltar a ele de uma maneira ou de outra, a gente vai sempre conversar com esse tema da briga, entre aspas, Brasil e China. Obrigado.